Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Beleza? Muito bem! Nesta videoaula nós vamos estudar outras reações de dupla troca. Nós já vimos as reações de neutralização. Existem certas condições para uma reação de dupla troca acontecer. Aqui nós vamos estudar as reações que ocorrem. Então vamos lá. Exemplo 1. Aqui está a reação química entre o ácido clorídrico e o nitrato de prata. Diferente das reações de neutralização, em que eu montei a equação química sem trabalhar com cátions e ânions, nestas outras reações de dupla troca, eu tenho que trabalhar com cátions e ânions. O cátion do ácido clorídrico é o H+, e o ânion é o Cl-. E no nitrato de prata, o cátion é o Ag+, e o ânion é o NO3-. A gente sabe que o H na fórmula de um ácido tem carga igual a +1. Como a soma das cargas tem que ser igual a 0, a carga do cloro é igual a -1. A prata é um metal de inox fixo, igual a +1. Logo, o ânion deste sal tem carga igual a -1. A soma das cargas é igual a 0. Quando uma reação de dupla troca ocorre, o cátion de uma substância se junta com o ânion da outra substância. Como a soma das cargas é igual a 0, a fórmula do ácido formado é HNO3, é o ácido nítrico. E o cátion do nitrato de prata se junta com o ânion do ácido clorídrico, formando o AgCl, cloreto de prata. A soma das cargas do cátion Ag+, com a do ânion Cl- também é igual a 0. Por isso que eu juntei AgCl. Lembrando que o cátion vem na frente da fórmula. A equação química já está balanceada. Nesta reação química foi formado um sólido, pois o cloreto de prata é praticamente insolúvel em água. Este sólido fica depositado no fundo do recipiente. Ele é chamado de precipitado ou depósito. Observe que na reação de dupla troca entre um ácido e um sal, são formados outro ácido e outro sal. Exemplo 2, a reação de dupla troca entre o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio. Aqui eu coloquei o cátion e o ânion do ácido clorídrico e o cátion e o ânion do carbonato de cálcio. No exemplo anterior, eu falei que o hidrogênio tem carga igual a +1 e o cloro tem carga igual a -1. O cálcio tem carga igual a +2, pois ele é um metal do grupo 2 da tabela periódica. Como este metal tem carga igual a +2, a carga do ânion é igual a -2. A soma das cargas é igual a 0. O cátion do ácido se junta com o ânion do sal. Olha aqui, a soma das cargas do cátion H+, com do ânion CO3- não é igual a 0. Então a gente tem que cruzar os valores das cargas. A fórmula do ácido está aqui, H2CO3. O cátion do sal se junta com o ânion do ácido, formando o sal CaCl2. Novamente, a soma das cargas não deu igual a 0. Então cruzei os valores das cargas para obter a fórmula do sal. A equação química não está balanceada. Observe que o número de átomos de cloro na direita da equação química é igual a 2 e na esquerda é igual a 1. O número de átomos de hidrogênio também não está certo. Há 2 átomos de hidrogênio na direita e apenas 1 átomo de hidrogênio na esquerda desta equação química. Para balancear esta equação química, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula do ácido clorídrico. Se você não lembra como se faz o balanceamento de uma equação química, assista a videoaula sobre balanceamento de equações químicas utilizando o método das tentativas. O ácido carbônico é um ácido fraco e instável. Quando ele é formado, ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, no lugar do H2CO3, eu coloco H2O mais CO2. Aqui está a equação química balanceada para a reação entre o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio. Observe que na reação entre um ácido e um sal são formados um novo ácido e um novo sal. Exemplo 3 é a reação química entre o hidróxido de cálcio, que é uma base, e o sulfato de alumínio, que é um sal. Eu coloquei aqui o cátion e o ânion da base. O cátion é o cálcio de inox igual a +2,
e o ânion é a hidroxila de carga -1. A carga do cátion é igual ao número de hidroxilas da base. E aqui estão os íons do sal. O cátion é o alumínio 3+, lembrando que o alumínio tem NOx fixo igual a +3, e o ânion é o SO4 2-, é o ânion sulfato. Observe que o valor da carga do alumínio é o índice do ânion sulfato, 3. E observe que o valor da carga do ânion sulfato é o índice do alumínio, 2. O cátion da base se junta com o ânion do sal, formando CaSO4, sulfato de cálcio. Como a soma das cargas é igual a 0, basta juntar o cálcio com o sulfato. O cátion do sal se junta com o ânion da base. Como a soma das cargas não é igual a 0, tem que cruzar os valores das cargas. Logo, a fórmula da base é a LOH3. São 3 hidroxilas. A equação química não está balanceada. Para balancear esta equação química, olha aqui, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 3 na frente da fórmula do hidróxido de cálcio, o coeficiente estequiométrico 1 na frente da fórmula do sulfato de alumínio, o coeficiente estequiométrico 1 pode ser omitido, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula do hidróxido de alumínio e o coeficiente estequiométrico 3 na frente da fórmula do sulfato de cálcio. Eu utilizei o método das tentativas para balancear esta equação química. Observe que numa reação de dupla troca entre uma base e um sal, são formados uma nova base e um novo sal. Numa estação de tratamento de águas para abastecimento público, costumam ser adicionadas à água contaminada as substâncias hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio, que ao reagirem entre si, produzem hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio. Ambas as substâncias praticamente são insolúveis em água. O hidróxido de alumínio é uma substância gelatinosa e atrai as impurezas presentes na água, formando flocos num processo denominado floculação. Esses flocos se juntam, depositam no fundo do recipiente por decantação e depois são removidos do tanque de tratamento. Exemplo 4 é a reação química entre o hidróxido de sódio e o cloreto de amônio. É uma reação de dupla troca entre uma base e um sal. Aqui está o cátion do hidróxido de sódio, Na+, e o ânion, que é a hidroxila, OH-. Aqui está o cátion amônio, que é o NH4+, e o Cl-, é o ânion cloreto. O cátion da base se junta com o ânion do sal, formando o cloreto de sódio. A soma das cargas é igual a 0, então é só juntar o Na com o Cl. O cátion do sal se junta com a hidroxila, formando uma nova base, NH4OH, é o hidróxido de amônio. Aqui eu só juntei o cátion com o ânion, já que a soma das cargas é igual a 0. O hidróxido de amônio é uma base fraca e instável. Quando ela é formada, ela se decompõe em gás amônia e em água. Aqui está a equação química para a reação entre o hidróxido de sódio e o cloreto de amônio, formando cloreto de sódio, amônia e água. Esta equação química já está balanceada. Observe mais uma vez que a reação química entre uma base e um sal produz outro sal e outra base. Exemplo 5 é a reação química de dupla troca entre dois sais. Aqui está o cloreto de bário e aqui o sulfato de sódio. O cátion do cloreto de bário é o Ba2+. O bário é um metal do grupo 2 da tabela periódica, logo seu NOx é igual a +2. E o ânion desse sal é o Cl-, é o ânion cloreto. Como a carga do bário é igual a +2 e a 2 átomos de cloro, a carga do ânion é igual a -1, pois 2 vezes -1 é igual a -2. Somando com +2, o resultado é 0. Aqui estão o cátion e o ânion do sulfato de sódio. O cátion é o Na+, o sódio é um metal do grupo 1 da tabela periódica, logo o seu NOx é igual a +1, e o ânion é o sulfato, SO4 2-. Como há duas cargas positivas, olha, 2 vezes 1 é igual a +2, a carga do ânion é igual a -2.
Somando mais 2 com menos 2, o resultado é igual a 0. O cátion do primeiro sal se junta com o ânion do segundo sal, formando o sulfato de bário. Como a soma das cargas do cátion bário e do ânion sulfato é igual a 0, basta juntar o cátion com o ânion. Este sal é praticamente insolúvel em água, por isso que eu coloquei entre parênteses estado físico sólido. O cátion do sulfato de sódio, que é o Na+, se junta com o ânion do cloreto de bário, formando o sal cloreto de sódio, NaCl. Como a soma das cargas é igual a 0, mais 1 com menos 1 é igual a 0, basta juntar o símbolo do sódio com o símbolo do cloro para montar a fórmula do sal. A equação química não está balanceada. Para balancear esta equação química, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula do cloreto de sódio. Portanto, a reação química entre o cloreto de bário e o sulfato de sódio forma sulfato de bário e cloreto de sódio. Observe que uma reação de dupla troca entre dois sais forma dois novos sais. Pessoal, uma observação importante. Considere a seguinte reação de dupla troca. É a reação entre o cloreto de sódio e o nitrato de prata, ambos em solução aquosa, produzindo nitrato de sódio em solução aquosa e cloreto de prata no estado sólido. Como eu já falei, este sal é praticamente insolúvel em água, logo ele se deposita no fundo do recipiente, formando precipitado ou depósito. A gente sabe que quando o sal está dissolvido em água, ele sofre dissociação. Então, uma outra maneira de representar a mistura entre cloreto de sódio e água é separando o cátion do ânion. Então, estão aqui Na+ em solução aquosa e Cl- em solução aquosa. Quando o nitrato de prata se dissolve em água, ele se transforma em cátion Ag+, e no ânion NO3-. Quando o nitrato de sódio se dissolve em água, ele se transforma em cátion Na+, e no ânion NO3-. O cloreto de prata está no estado sólido, logo o cátion e o ânion não estão separados. Agora observe o seguinte, o cátion Na+ em solução aquosa está no lado esquerdo e também está no lado direito da equação química. O ânion NO3- em solução aquosa está no lado esquerdo e também está no lado direito da equação química. Tanto o cátion sódio quanto o ânion NO3- não participaram da reação química, pois eles estão em ambos os lados da equação química. Logo, esses íons são chamados de íons espectadores. O cátion Ag+ e o ânion Cl- reagiram para formar o sólido cloreto de prata. Na verdade, esta reação química envolveu apenas o cátion prata e o ânion cloreto. Beleza? Show de bola! Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa videoaula, vai lá, deixa aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção. Já estou indo. Tchau, tchau. Fui!